Bom dia a todas e todos. Hoje é dia 10 de junho de 2024. E para nós, do Grupo de Pesquisa CIEF, do PPGEC FURG, é um momento de alegria e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de reflexão estar nessa defesa de tese da nossa estudante Gabriela. Finalmente chegou o dia 10, né, de junho, Gabriela. Eu quero iniciar agradecendo a esta oportunidade, né, de estar nessa caminhada junto com Gabriela, e em especial a cada um dos nossos colegas da banca, professora Mônica, professor Pedro, professora Rafaele, professor Charles, a todos vocês que estão conosco, né, assistindo e participando dessa banca. Quero também deixar um abraço especial. Eu acho que todo movimento de tese também é um ato político, no sentido de que é um ato em que nós temos oportunidade de fala. Quero deixar um abraço especial a todos que, de forma direta ou indireta, foram já atingidos por dois eventos extremos nesse período da tese da Gabriela, que foi a própria questão da Covid-19 e a enchente que estamos vivendo, né? E gostaria de manifestar um sentimento que eu tenho, que estamos fechando um ciclo, estamos diante de um recomeço enquanto instituições, pessoas e sociedade. Eu quero deixar meu especial carinho e atenção aos nossos milhares de pescadores da região sul do Rio Grande do Sul, que precisarão de um cuidado especial. E com isso eu quero abraçar a todos, porque nós vivemos um evento extremo de uma magnitude muito grande dentro do estado do Rio Grande do Sul. O recomeço é sempre importante porque também é um momento de a gente pensar sobre, né? Exige união, empatia, muita força e buscar fazer a diferença ao trazer felicidade a alguém. E será um ciclo lento de recomeço, mas eu imagino que é o momento de parar, porque como o próprio Edgar Morin vai nos dizer, a gente só diante de um evento extremo, a gente toma, às vezes, consciência do que está acontecendo. Às vezes a gente está meio sonâmbulo, como ele diz. A gente está sonâmbulo em função do relógio, em função das demandas que vão aparecendo. Com essa fala inicial, eu quero dizer que a Gabriela tem aí em torno de 40 minutos para fazer a sua apresentação, de 30 a 40. Depois a gente vai passar para o momento em que nós vamos começar pela Mônica com a sua análise, né? Depois o professor Pedro, depois o professor Charles e Rafael, tu vai fazer o fechamento, como é de praxe, né? Como nossa colega aqui do programa. Eu vou estar disponibilizando o link de ata para vocês daqui a pouco, tá? Então, Gabriela, tu pode projetar a tua apresentação. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento inicial. Não? Pedro, estás com o microfone aberto? Ok, perfeito. Então, Gabriela, uma boa apresentação, respira fundo 3 vezes e vamos lá. Então, bom dia a todos. Eu sou a Gabriela Salles Traverse, sou doutoranda do PPGEC FURG, membro do grupo CIEF. Meu orientador é o professor Dr. Walmer Heckler. Antes de iniciar, queria dar um bom dia, então, para todas as pessoas que estão aí assistindo, minha família e colegas, e um bom dia também, agora oficial, para os membros da banca, professora Mônica, professor Pedro, professor Charles e professora Rafael, já agradecendo a disponibilidade e a presença aqui, e também agradecendo o aceite pelo convite para participarem da banca. A minha tese tem como título Ações Formativas, Dialógicas e Colaborativas no Contexto de Feiras e Mostras Científicas, o emergir do desenvolvimento profissional das formadores e formadoras. Então, vou começar. Eu estou enxergando vocês, mas vou virar para cá, porque a minha tela maior está aqui. Então, só para justificar minha não olhada para cá. Então, vocês estão vendo aí? Sim? Eu já começo a apresentação trazendo para vocês a minha questão de pesquisa, para que a gente já comece a se familiarizar com a temática central da tese, que é o que se mostra da ação prática na perspectiva do desenvolvimento profissional
na escrita dos formadores de professores em projetos de extensão de feiras e mostras científicas. E em destaque aí, então, está o tema central da tese, que é a ação prática de um grupo de formadores de professores, né, dentro da perspectiva do desenvolvimento profissional. O objetivo geral, então, da tese é compreender as ações práticas na perspectiva do desenvolvimento profissional materializadas na escrita dos formadores de professores em projetos de extensão de feiras e mostras científicas. E para atingir esse objetivo geral, tivemos como específicos mapear e descrever os processos formativos dos professores sobre feiras e mostras científicas comunicadas na comunidade científica, teorizar aspectos da formação desses professores formadores na perspectiva do desenvolvimento profissional, auto-organizar a análise das ações práticas desses formadores, registradas e inscritas do processo formativo do qual eles fizeram parte, e comunicar as compreensões emergentes da análise sobre essas ações práticas desses formadores. Então, a tese ficou estruturada em 8 capítulos. O primeiro capítulo com as interlocuções iniciais, introduções, a minha ontogênese. O segundo, a revisão sistemática. O terceiro, o capítulo teórico. O quarto, o capítulo metodológico. E, a partir do quinto capítulo, os metatextos de análise. Então, no quinto, metatexto 1, 6, 2, sétimo, o terceiro metatexto. E o último, o fechamento com os movimentos conclusivos e as referências. Então, o ponto de partida é a revisão sistemática, que resultou num artigo publicado em dezembro de 2022, antes da qualificação da tese, na Revista Brasileira de Educação em Ciências e Educação Matemática, e trouxe as concepções sobre processos formativos com professores no contexto de feiras e mostras científicas comunicados na comunidade brasileira. Foi uma busca feita no repositório OASIS Brasil, usando 3 escritores, após a aplicação de 2 filtros, né, no corpus de análise de 21 artigos, publicados em revistas e em periódicos e também em eventos, e 5 dissertações de mestrado. O resultado final desse artigo nos mostrou que as pesquisas sobre formação de professores, especificamente em feiras e mostras de ciências, era um pouco incipiente. E um dado que foi importante foi a ausência de teses nessa revisão que nós fizemos, que versavam sobre esses processos, especificamente nesses cenários de feiras e mostras científicas. Então, a gente encontrou aí uma justificativa também para trabalhar nesse campo. Ao final do processo de construção da tese, achamos pertinente fazer um breve diálogo, não uma revisão, né, um breve diálogo com autores internacionais. Aí fizemos uma busca em 2 repositórios latino-americanos e encontramos um artigo, dentre uma média de 80 e poucos, um artigo que falava sobre formação de professores em outros cenários, como, por exemplo, museus de ciências. Depois a gente aprofundou um pouquinho esse diálogo, encontrei 4 artigos que falavam também sobre formação de professores, mas nada muito específico, nada muito voltado somente para esse cenário de feiras e mostras. Então, o que nos acende um alerta que a gente tem que também aprofundar essas pesquisas e ir atrás de artigos internacionais que falem mais sobre esse tema também. Então, a partir disso, desse ponto dessa revisão, a gente, então, passa a teorizar no capítulo teórico alguns aspectos. Elencamos 4 eixos para o capítulo teórico. O primeiro eixo, quando a gente chegou na qualificação e falamos que queríamos trabalhar, né, eu e o professor Valmir, eu principalmente, na questão do desenvolvimento profissional, os membros da banca com ótimas contribuições nos acenderam também um alerta, assim, vamos falar um pouco mais sobre desenvolvimento profissional. Então, fomos para a teorização e realmente vimos que o desenvolvimento profissional é um caminho muito longo para a gente trabalhar no material que a gente tinha. Então, teorizamos mais desenvolvimento profissional, trazendo formação acadêmica profissional, formação de professores e trazendo conceitos desse desenvolvimento profissional. E aí conseguimos encontrar
3 eixos desse desenvolvimento profissional que foram regendo a minha análise. Então, eu consegui determinar e defender na tese que o desenvolvimento profissional tem 3 princípios: reflexões, trocas de experiências profissionais e transformação da prática. E, a partir daí, esses 3 princípios foram regendo um pouco a questão da análise. O segundo eixo teorizado foi a prática profissional, onde, então, eu trago a profissionalização das práticas pedagógicas e o papel do profissional docente, as ações reflexivas que essa prática vai proporcionar. E depois, no terceiro eixo, a ação mediada, que, como as ações passaram a ser o foco da tese, a gente vem trazendo a teorização sobre as ações mediadas, né, as ações que são mediadas por diferentes ferramentas. E o quarto eixo da teorização é com relação às ações reflexivas, que vocês vão ver que, ao longo da minha fala, quando lerem a tese, vocês vão ver que vem muito essa questão das ações reflexivas, da reflexão. Então, eu resolvi dar uma ênfase maior aqui, falando que as ações, elas são modalidades sociais e práticas que se baseiam numa realidade histórico-cultural, já tratando da abordagem sociocultural, que a gente trabalha muito dentro do CIEF, trazendo esse eixo para a minha tese também. Então, essas ações se transformam em instrumentos para a realização de atividades dentro desse conceito sociocultural dos sujeitos que vão realizá-las. Voltando isso para a prática profissional docente, a gente viu que a prática profissional docente, ela proporciona que o professor tenha ações reflexivas, e essas ações podem ser mediadas por diálogos, podem ser registradas, analisadas e trazer novas compreensões sobre elas, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui dentro da tese, foi o que a gente encontrou dentro da tese. Passando, então, para o caminho metodológico, a pesquisa é uma investigação qualitativa, é uma pesquisa-formação, que me perpassa enquanto pesquisadora, mas também enquanto profissional. Eu também faço parte desse grupo e essa pesquisa também me transforma como profissional. Na perspectiva fenomenológica e hermenêutica, onde a gente traz o fenômeno a ser compreendido, e esse fenômeno são as ações práticas desse grupo de professores, e a metodologia de análise para a compreensão desse fenômeno foi a análise textual discursiva de Moraes Galeazzi. Para que eu conseguisse, então, encontrar essas ações, foi feito um contexto, né, uma contextualização das informações e do campo de pesquisa, então. A pesquisa, ela se insere dentro de 2 projetos de extensão, Mostra de Ciências e Conhecimento de Santo Antônio da Patrulha e Feira das Ciências Integrando Saberes Contemporâneos, do Universidade de Rio Grande, do qual eu tenho a honra de ter os coordenadores aqui como membros da banca, o professor Charles e o professor Rafael. Esses projetos de extensão, eles iniciam há bastante tempo e sempre tiveram formações de professores, processos formativos de professores. No ano de 2020, esses 2 projetos se unem num processo formativo conjunto, que foi denominado Curso Online de Formação de Professores sobre Feiras e Mostras Científicas. Esse curso, ele teve 2 edições online, em 2020 e 2021. E foram nessas edições que eu fui buscar os registros para poder constituir o meu corpus de análise. Para chegar no corpus de análise que foi determinado, então, que são as escritas, os textos escritos por um grupo de formadores, eu primeiro tive que estabelecer o grupo de formadores. Como que eu fiz isso? Fui buscar quem eram os formadores, quem eram os professores que ofertavam essas formações por meio de temáticas, e os critérios de seleção foi a maior participação nas formações, iniciando na Feira de Ciências de Rio Grande a partir de 2015, e na mostra de Santo Antônio, a gente pegou a partir de 2020, que foi quando os projetos se uniram na formação. Então, professores que tiveram uma maior participação, e também esses cursos online, eles resultaram em 2 e-books, que estão
publicados, são de domínio público, e esses e-books trazem textos escritos pelos formadores. Então, o segundo critério, e o mais forte, era que os formadores tivessem escrito textos nesses 2 e-books, publicados textos nesses 2 e-books. A partir daí, eu constituí um grupo de 8 formadores que atendiam a esses 2 critérios, e fui, então, buscar os textos escritos por eles. E a partir, então, desses textos, esses textos, então, constituíram o corpo de análise da pesquisa. Também, antes de entrar na leitura dos textos, eu fui buscar no ambiente virtual de aprendizagem desses 2 textos algumas ações, já que o fenômeno assim investigado, assim compreendido, eram as ações práticas. Eu fui buscar lá nos AVAs ações que estivessem emergindo ali na proposta das temáticas, das atividades propostas nas temáticas. E aí elenquei algumas ações importantes, né, ações práticas, e que os formadores propunham nas atividades. Vocês vão ver que ali, nessa lista, algumas vão se repetir, e a gente tem 2 que entram na segunda edição. Então, 2 novidades, vamos dizer assim, que é o dialogar e o resgatar, além das que se repetem, como o repensar, o ler, o escrever, o interagir. Né? Esse material, ele serviu como material de apoio durante a análise pela TD. Entrando, então, na TD, a coleta de informações foi a partir da leitura de 8 textos dos formadores. 4 textos publicados no primeiro e-book e 4 textos publicados no segundo e-book. Lembrando que foram escritos por esse grupo que foi selecionado. Esses textos, eles, então, são publicados, são de domínio público, estão disponíveis na internet, e eles foram codificados com a letra T e um número sequencial a partir do momento, na sequência que eles aparecem nos e-books. Então, T1, T2, T3, T4 e assim por diante. Nessa leitura, eu fui buscar, então, as ações práticas dos formadores que se materializavam nessa escrita, que tipo de ações eles faziam, e também elementos que colocassem essas ações práticas na perspectiva do desenvolvimento profissional, utilizando aqueles 3 princípios, então, que a gente defende na tese, que o desenvolvimento profissional, ele se dá a partir de ações reflexivas, de trocas de experiências com profissionais e de transformações na prática do indivíduo. Então, fui tentando colocar essas ações, enxergar esses elementos nas ações mapeadas. Na primeira etapa da análise textual discursiva, que é a unitarização, que é a busca pelas unidades de significado, eu trouxe para vocês aí um modelo, as unidades numa tabela, elas foram codificadas, então, aqui na primeira coluna, elas foram codificadas com a identificação do texto em que eu estava trabalhando, então, né, o T1, o T2, o T3, a ordem em que essa unidade aparecia no texto e a página em que ela aparece. Copiei aqui na segunda coluna a unidade de significado tal qual estava no texto e depois estabeleci um título para cada uma das unidades, para poder depois fazer a categorização. Eu encontrei 250 unidades de significado nos 8 textos. Essas unidades, junto com aquelas informações dos ambientes virtuais dos cursos, que serviam como material de apoio, então, unindo essas informações, eu consegui fazer um mapeamento das ações práticas, sempre ancorada, né, e fundamentada nas interlocuções teóricas que eu tinha do capítulo teórico e também outros autores que foram aparecendo. O processo de categorização resultou em 9 categorias iniciais, 12 categorias intermediárias e 3 categorias finais. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, como é que ficou essa disposição. Essas 3 categorias finais me levaram à construção de 3 metatextos, então, de análise, que constituíram os 3 capítulos finais da tese. Para que vocês, então, tenham uma visão geral do processo de análise, nesse esquema, então, eu mostro para vocês ali, a partir dos textos, então, dos formadores, busquei as unidades de sentido ou significado, cheguei na categorização.
essas 3 categorias finais, emergiram os 3 metatextos, de onde eu retirei 3 argumentos para fazer o argumento aglutinador, o argumento da tese. E agora, então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que se deu, o que se mostrou. Então, o primeiro metatexto, ele tem como título Descrição, Avaliação e Experiências Vividas no Processo Formativo relacionado a feiras e mostras científicas. Nesse primeiro metatexto, emergiram 3 ações. A leitura dos textos me mostrou que os formadores, eles descrevem todo esse processo formativo, eles avaliam as suas práticas e as temáticas que propuseram na formação, e eles comunicam experiências vividas nesse processo. Eu coloquei, possível a gente trazer todas as unidades de significado, todo o processo, então eu coloquei, vou contar para vocês um pouquinho como foi, o que veio em cada ação, e demonstrei aí no slide, sempre uma unidade de significado, mas, né, que represente mais ou menos o que a gente está falando, e também a fundamentação teórica. Na primeira ação, o descrever o processo formativo, os formadores, eles descrevem vários aspectos da formação, né? Eles trazem a descrição de aspectos teórico-práticos que eles utilizaram durante as temáticas, eles descrevem atividades que eles fizeram, materiais elaborados para as temáticas. E uma coisa muito forte que é descrita no texto desses formadores, em vários deles, é a questão da modalidade online, que era uma novidade na época, né, lá em 2020, e os formadores, eles definem muito essa modalidade online, descrevem essa modalidade e defendem a abrangência que essa modalidade proporcionou na formação, de trazer professores geograficamente distantes, trazer um maior número de professores, e realmente a primeira edição foi um número muito grande de professores cursistas, então isso é muito presente no texto, então por isso trouxe essa unidade de significado do texto 4, onde as formadoras trazem, então, essa questão da modalidade online, e isso é bem fundamentado na teoria, que aí eu trouxe 2 autores aí que mostram que a modalidade online se torna dispositivo, espaço de pesquisa e de prática pedagógica, então, a análise toda ela foi indo assim. Eu fui pegando as unidades e aí fui conversando, colocando algumas concepções minhas, algumas concepções teóricas também, interlocuções teóricas ali no texto. A segunda ação no metatexto 1 é que os formadores, eles avaliam as práticas e as temáticas propostas, mas uma coisa muito forte, sempre com a escuta ativa dos seus professores cursistas, dos professores que interagiam com eles. Então, todas as atividades, elas sempre procuravam fazer com que os professores cursistas dessem a sua opinião sobre aquela temática, sobre o que estava acontecendo. E aí os professores formadores conseguiam avaliar potencialidades, limitações da formação, da sua temática. Então, foi bem importante. Eles fizeram muitas avaliações ao longo dos textos, mas sempre ouvindo o seu professor cursista, promovendo interações dialógicas e trazendo a opinião desses cursistas. A partir daí, então, conseguem fazer uma avaliação das práticas, né? Das práticas naquele momento. E a terceira ação desse metatexto é comunicar experiências do processo formativo. Os formadores, eles trazem, eles compartilham as experiências, as próprias experiências da sua escrita e experiências também do grupo, né? Dos próprios professores que trocaram com eles. Aqui eu queria mostrar 2 coisas bem importantes, 2 textos importantes. A gente tem esse texto T4, que é o texto de um grupo de tutoras. Na edição de 2020, a gente teve atividade de tutoria na formação. E o grupo de tutoras pega a sua experiência e escreve sobre ela e comunica essa experiência no seu texto. E depois, em 2021, tivemos uma formadora que utilizou o curso como estágio de docência do doutoramento, e ela comunica essa experiência, então ela conta essa experiência no texto dela. Então, esse compartilhamento de experiências é bem importante. No final do metatexto 1, que se mostra, então, das ações práticas, o que nós vimos é que essa descrição
essa avaliação, elas se tornaram interpretações das ações práticas dos professores. A partir dessas descrições, eles conseguem enxergar a sua prática e compartilham essas experiências com todo esse processo. A descrição, a avaliação e o compartilhamento de experiências leva esses professores a momentos de reflexão sobre as suas práticas. Então, essas 3 ações estão dentro daquele eixo da reflexão do desenvolvimento profissional, né, por causa, então, de todo esse processo. No metatexto 2, que se chama Perspectiva Formativa, Dialógica e Colaborativa, emergiram 2 ações, atividades dialógicas e registros colaborativos sobre a prática. Essas atividades dialógicas, elas trazem, então, como está dizendo, né, o título delas, um diálogo muito forte. Na maioria dos textos, os formadores, eles propõem e eles proporcionam o diálogo com os cursistas, seja por meio de fóruns, seja por meio de atividades em que eles instigam os cursistas a escrever, né, a relatar experiências. Então, a atividade dialógica nessa formação, ela é muito forte. Ela é proporcionada todo o tempo a partir das atividades do ambiente virtual dos 2 cursos, né? E esse diálogo se mostra como uma ação mediada em que utiliza como ferramenta a escrita dos formadores, né, e dos cursistas também. É muito forte. E, a partir desses diálogos, a gente chega na segunda ação desse metatexto, que são os registros colaborativos sobre prática docente. Os formadores, a partir desse diálogo, eles fazem com que os cursistas tragam suas experiências, tragam o seu contexto escolar, né, de prática, e eles registram isso e mostram isso nos textos. Esse registro está muito forte também. Então, sempre com essa escuta, sempre com essa interação dialógica. Então, isso é muito forte nessa ação. Eles fazem muito isso também, é uma ação bem marcada. Então, ao final do metatexto 2, o que se mostra das ações práticas desses formadores é o diálogo como ação mediada, utilizando a escrita como ferramenta mediadora, e essa escrita, então, é utilizada pelos formadores para promover as discussões sobre prática docente no contexto escolar, compartilhadas com todos, né? Então, aqui, um dos princípios do desenvolvimento profissional que existe muito forte são as trocas de experiências, né? Essas trocas entre profissionais, então, dentro do segundo princípio, né, de um dos princípios do desenvolvimento profissional, se mostra nessas ações. E o último metatexto se chama Pesquisa Colaborativa, Reflexões e Ressignificação da Prática Docente. Esse metatexto, ele mostra que toda a prática docente feita nesses 2 processos formativos, por esse grupo de formadores, ela se transforma em movimentos de pesquisa. E o que não foi surpresa para mim, para o professor Valmir, porque estamos tratando de um grupo de pesquisadores, né? Um grupo de pesquisa, esses formadores trazem as suas pesquisas de mestrado, de doutorado, né? E trazem os seus pares para dentro da formação. Então, se transforma em pesquisa essa ação. Foram 4 ações emergentes nesse metatexto: o constituir e analisar informações, o teorizar movimentos de pesquisa, construir conhecimento de forma coletiva e discutir e ressignificar a prática docente. Então, a primeira ação vai trazer os movimentos que os formadores fazem para constituir as informações. Então, como utilizaram questionários, questões norteadoras, como que isso foi feito e como que eles analisaram essas informações, utilizando diferentes metodologias, como APD, como cartografia. Então, isso tudo bem registrado na escrita dos formadores. E eu trouxe aqui uma unidade de significado que mostra que os formadores trazem a questão de pesquisa e a perspectiva fenomenológica e hermenêutica, que é muito forte também nas pesquisas do grupo CIEV, e também mostrando que a questão de pesquisa ela sempre vem, né, nos textos. É bem marcado isso nos textos dos formadores. A segunda ação, que é o teorizar movimentos de pesquisa, é uma ação que também não nos surpreendeu, porque é uma
a teorização ela está sempre presente, né, nos textos científicos, e os textos dos formadores são textos muito bem fundamentados teoricamente, trazem muitas interlocuções teóricas. Essas interlocuções teóricas são utilizadas para fundamentar conceitos, aspectos que os formadores encontraram na investigação, pontos de vista deles, é tudo muito bem fundamentado. Então, existe muita interação teórica nos textos, e aí eu trouxe um exemplo aqui do texto T6, em que os formadores trazem um conceito de espaços não formais de ensino, utilizando a teoria, e trago também a questão que é super importante, que esse cenário das feiras de mostras científicas, eles se mostram como espaços também para discussões e reflexões sobre prática, né? Então, reforça o caráter formativo desses espaços. E a terceira ação, que foi o construir conhecimento de forma coletiva, é quando eles começam a comunicar os seus resultados, né? Então, eles começam a trazer os resultados das pesquisas. E o que vem muito forte de novo? A pesquisa colaborativa, a escuta ativa dos professores cursistas. Então, as pesquisas são em cima desses diálogos, e eles trazem como resultado as falas dos cursistas, os diálogos que tiveram com eles, né? Então, muitos textos trazem as falas, colocam as falas dos professores cursistas ali, então isso é bem marcado também. Então, a gente vê que realmente o conhecimento foi construído de forma coletiva entre os formadores e os cursistas. E a última ação é o discutir e ressignificar a prática docente, então, onde os formadores trazem as discussões desses resultados, e uma coisa muito importante, eles conseguem trazer aspectos, identificar aspectos de ressignificação e transformação da sua própria prática. Então, os próprios formadores se transformam a partir desses resultados de pesquisa, transformam as suas práticas, ou no mínimo, identificam aspectos de ressignificação ou de transformação dessa prática. Fechando, então, esse metatexto. Ao final dele, então, o que se mostra das ações práticas é que os formadores, eles realizaram pesquisas colaborativas de forma coletiva, né, a partir das ações da formação, promovendo essas discussões, reflexões sobre as práticas. Esses movimentos reflexivos, e a reflexão aparece de novo aí, eles levaram os formadores a ressignificar suas práticas, ou então evidenciar aspectos que podem transformar essas práticas. Então, aparecendo aí o terceiro eixo do desenvolvimento profissional, que é a transformação das práticas, né? Então, e de novo a reflexão aparecendo bem forte. Bom, ao final desses 3 metatextos, chegamos no argumento aglutinador, né, da tese, que diz que, então, a gente defende que há emergência de um processo de desenvolvimento profissional desse grupo de formadores. Esse processo de desenvolvimento está materializado nas escritas por meio das ações práticas deles, que se configuram em pesquisa, reflexão e ressignificações da prática docente, além de descrição, avaliação e experiências formativas desenvolvidas ao longo do processo formativo, né, que eles passaram. Para fechar, então, nos movimentos conclusivos, o que a gente trouxe? Então, o que essa tese, resumidamente, porque foi muita coisa, né? Mas o que essa tese trouxe, assim, de conclusão para mim? Vimos que o desenvolvimento profissional realmente é um processo contínuo, é a longo prazo, e ele vai se estender por toda a trajetória profissional do professor. E por isso, então, que seria realmente muito difícil a gente mapear todo o desenvolvimento profissional desse grupo. Vimos, então, também que o desenvolvimento profissional tem esses 3 princípios. Isso é defendido na tese, as trocas de experiência, reflexão e transformação da prática docente, e isso apareceu muito nas escritas dos formadores. Os formadores, então, eles constroem novos conhecimentos a partir das experiências que eles viveram e das interações que eles tiveram entre eles e com os profissionais cursistas que estavam ali, interagindo com eles, e esses movimentos coletivos levaram a reflexões da prática
e transformações dessa prática também. Isso está bem marcado nas escritas. Lembrando que a gente fez um recorte, né, de um processo formativo, então, esse momento, esses 2 momentos vivenciados por esse grupo de formadores nos mostraram isso na escrita deles. A escrita deles foi uma ferramenta muito importante para que a gente pudesse chegar nesse movimento de tese. E claro que ficam questionamentos para futuras pesquisas, né? A gente sabe que esses e-books não trazem somente textos dos formadores, eles trazem textos dos professores que fizeram o curso, que passaram pela formação, e trazemos alguns questionamentos. Como a gente voltou o olhar somente para os formadores, por que não voltar o olhar para os professores que fizeram a formação? Qual o potencial formativo desses textos escritos pelos formadores, né? E qual a concepção deles em relação a essa formação e o quanto que essa formação perpassou também a formação deles, né? E a prática docente deles. E também, não esquecendo ainda, né? Não deixando ainda de lado os formadores desse grupo, que desafios será que esses formadores ainda enfrentam, né? Que a gente, porque eu me incluo nesse grupo, que a gente enfrenta para manter essa formação. Que modificações ocorreram ao longo desses anos, né, de 2021 para cá, essas formações continuam acontecendo, mas como que isso está sendo feito e levado, né, nesse cenário pós-pandêmico, enfim, né? Então, são questões que ficam aí para futuras pesquisas. Espero que quem leia a minha tese que possa também dar continuidade. Aqui estão algumas poucas referências que eu utilizei nessa apresentação e também na tese, e deixo meu agradecimento por vocês me escutarem e estou aqui à disposição para os questionamentos. Muito obrigada.